Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha num cenário político brasileiro, assim, bem tenso, né? E complexo. É baseado numa análise que a gente recebeu. Imaginem só a situação. Os Estados Unidos, numa hipotética liderança Trump, aplicam uma tarifa bem pesada, 50%, sobre produtos brasileiros importantes. 50% é muita coisa. Muita coisa. E, ao mesmo tempo, abrem uma investigação contra o Bolsonaro. A acusação, suposto crime de lesa pátria. Ou seja, Traição, né? acusando ele de ter incentivado essa pressão externa. Uhum. Vamos tentar desempacotar isso. A análise que a gente tem aqui usa várias teorias, sabe? Teoria do conflito, escolha racional, até coesão social. Certo. Tentando entender o que eles chamam de crise da dupla hélice. Um problema vai alimentando o outro. A nossa missão aqui é entender as peças nesse tabuleiro, né? As jogadas prováveis e, bom, o que esperar para os próximos dias. Exato. E o que eu acho fascinante aqui é como esse choque externo, essa combinação da tarifa com a investigação, ela não necessariamente cria, mas ela amplifica as fraturas internas que, assim, já existem no Brasil, né? Intensifica, né? Isso. E a acusação de lesa pátria, especificamente, isso eleva a tensão. Leva a disputa política para um nível quase existencial. Transforma adversários em potenciais traidores do país. Certo. Então, quem são os jogadores e o que eles querem? Começando pelo Bolsonaro e o núcleo duro dele. A análise sugere que, bom, já pressionados por outras investigações, né? Já vinham pressionados. A busca é por sobrevivência política, basicamente. A estratégia parece ser de alto risco, sabe? Quase um tudo ou nada. Usar essa crise externa para tentar forçar uma saída favorável aqui dentro. Falam até da Michelle Bolsonaro como um possível plano B para 2026. E essa aposta, ela se encaixa bem na teoria da escolha racional, né? Se a gente pensar do ponto de vista deles, os ganhos potenciais de usar essa crise para neutralizar as ameaças internas podem parecer maiores que os riscos de radicalizar ainda mais, dada a situação que eles já se encontram. Faz sentido. E o governo Lula? Como fica? Precisa fazer um malabarismo, né? Um jogo de cintura. Pois é. Por um lado, defender a soberania, ter um discurso firme, buscar apoio popular, algo que pesquisas tipo aquela da Genial Quest sugerem que teria respaldo, né? Sim, teria. E por outro lado, precisa de uma diplomacia pragmática, talvez com Haddad, Alckmin ali na frente, para tentar conter os danos econômicos, porque mexe com setores-chave: petróleo, aço, aviões, o agro. Sem dúvida. É um equilíbrio muito delicado. O governo tem que gerenciar, assim, o conflito externo com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a coesão aqui dentro. Manter o apoio popular sem alienar setores econômicos que são essenciais. Exato. A retórica nacionalista pode até ajudar na coesão, mas a economia exige pragmatismo, né? Não tem jeito. Perfeito. E aí entra o Tarcísio de Freitas, representando uma direita talvez mais pragmática. Ele fica numa posição delicada, uma berlinda mesmo. Com certeza. Como governador de São Paulo, ele sente a pressão econômica das tarifas direto na veia, né? Mas politicamente ele depende da base bolsonarista. A análise indica que a escolha racional para ele seria se distanciar um pouco dessa crise, focar na economia paulista, preservar a imagem para 2026, mesmo que isso acabe rachando a direita. Esse movimento do Tarcísio é um ponto crucial mesmo. A forma como ele vai navegar essa tensão toda pode acelerar uma desorganização social, digamos assim, dentro do campo da direita. Fragmentar aquela coalizão que se formou em torno do bolsonarismo, sabe? E acabar redefinindo esse espectro político. É uma peça-chave para observar. E, claro, não dá para esquecer do centrão. Figuras como o Kassab. Para eles, essa instabilidade, desde que controlada, claro, pode ser uma oportunidade, né? Sempre, né? Um governo que precisa de apoio no Congresso, mas não está totalmente derrotado. Isso aumenta o poder de barganha deles. Por cargos, por recursos. Quanto maior a crise, maior o preço do apoio deles. Certeza. De fato. Isso aí se alinha bem com uma perspectiva de teoria dos jogos, né? O Centrão buscando maximizar os ganhos, aproveitando as restrições e as necessidades dos outros jogadores principais. É um cálculo de poder puro, no meio da turbulência.
E como isso tudo mexe no quadro geral? A análise aponta que uma crise dessas abala ainda mais a confiança nas instituições. Gera um cenário que, sei lá, talvez Durkheim chamasse de anomia, né? É uma boa referência. Aquela sensação de falta de normas claras, uma desorientação sobre as regras do jogo político-social. Exatamente. Embora, assim, em tese, a ameaça externa pudesse até gerar alguma coesão nacional contra o agressor, né? O inimigo externo. Poderia, né? Poderia. Mas a natureza dessa crise, especialmente com essa acusação de lesa pátria no meio, ela tende a aprofundar as divisões internas. Exacerba essa anomia que você mencionou. As ações que estão sendo investigadas passam a ser vistas não mais como oposição legítima, mas como um desvio que ameaça a própria ordem. Aqui fica interessante mesmo, como esse jogo tende a se desenrolar na próxima semana. Qual a aposta? A previsão principal, com 70% de probabilidade, é um impasse pragmático, uma espécie de estabilidade tensa. E como seria esse impasse na prática? O que a gente veria? Bom, o governo Lula adotaria um discurso nacionalista forte publicamente, mas nos bastidores, negociação discreta para minimizar os danos econômicos. O bolsonarismo focaria na guerra de narrativas nas redes sociais, se colocando como vítima, atacando moderados como Tarcísio. O esperado, né? O Tarcísio, por sua vez, faria movimentos mais pragmáticos. Reuniões com setores afetados, tentando se isolar um pouco da crise, o que, como a gente falou, aprofundaria o racha na direita. E o Centrão? Bem, aumentando as demandas no Congresso. Claro. Entendi. É um cenário onde ninguém consegue uma vitória clara, decisiva. Pelo menos no curto prazo. Mas imagino que existam alternativas, né? Sim, a análise aponta outras duas. Uma escalada do conflito, talvez por um erro de cálculo de algum lado, e isso teria uns 20% de chances. Ou um acordão mais rápido, talvez forçado por perdas econômicas muito severas. Aí seriam uns 10%. Certo. Então, os pontos para a gente ficar de olho são claros. As declarações e, principalmente, as ações do Tarcísio, o tom do governo, se vai ser mais para conflito ou para diplomacia, as exigências do Centrão, né, o preço do apoio e, claro, a reação dos mercados financeiros a tudo isso. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas, né? Parece que, mesmo que uma ruptura total seja menos provável agora, essa crise hipotética funciona como um catalisador. Ela força uma definição de posições na direita bem antes do esperado, redesenha o tabuleiro para 2026. Exato. E isso deixa uma questão importante para a gente refletir, né? Até que ponto a nossa soberania nacional se torna vulnerável quando ela parece atrelada a alianças políticas muito pessoais com figuras estrangeiras? Qual o precedente que um episódio como esse, mesmo hipotético, abriria para a estabilidade democrática brasileira a longo prazo? Fica aí, algo para a gente pensar.